Vamos lá. Seguinte, eu vou trabalhar com vocês arte e literatura. Arte agora na quarta, na última, e literatura na sexta-feira. Daí eu não sei qual que é o horário porque eu não decoro, tá? Eu tenho essa dificuldade de decorar. Diga. Oi? Terceira e sexta. Ah, tá. Tranquilo, tá? Por quê? Porque eu não sou estressada. Tudo bem? Eu sou terapeutizada, então tá tudo certo. De verdade, ok? Só uma organização para vocês. Eu já vou adiantar agora para ficar mais fácil. A gente tem um conteúdo de artes bizarro. Eu não sei se vocês já deram uma olhada no que tem catalogado, né? É um conteúdo estranhíssimo, mas a gente vai dar conta de pelo menos entender né? Ter um panorama da história da arte, entender algumas coisas, se aprofundar naquilo que mais cai, tá? Para a gente poder, né, dar conta dessa prova, né? De uma maneira geral, artes, ela é muito mais para você refletir e pensar, pensando outros vestibulares. Na UEM ele é mais assertivo, mas em outros vestibulares é mais tranquilo para se fazer, para se resolver, né? Literatura também, na UEM ela é mais assertiva, em outros vestibulares ela é mais leve, né? Que eu estou dizendo principalmente Enem, né? A parte de literatura eu vou trazer para vocês a parte toda de poesia, tá? E a parte de romance e contos, aí é uma responsabilidade de vocês. Em que sentido? Eu vou dar aula disso, óbvio, tá? Mas a leitura são vocês que têm que fazer. Eu não posso falar assim, gente, então agora vamos começar a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai, você lê o primeiro capítulo. Então, galera, essa responsabilidade tem que ser de vocês, ok? Tá? Posso já começar a ler? Por mim, pode, tá? Mas se você falar assim, não, lá na frente, minha sugestão, a leitura, ela não ajuda só para o vestibular, né? Ela ajuda para a vida, né? Então, acho que vale a pena. Mas depois eu encaminho, eu tenho tudo certinho, os links para vocês encontrarem, tá? Porque se for para comprar tudo, não dá. Então, tem os links para vocês encontrarem tudo bonitinho. Então, fiquem tranquilos, ok? Hoje, a gente começa pensando a história da arte, né? E a primeira coisa que a gente precisa de compreender é que a arte na contemporaneidade, entendem contemporaneidade? Dica, é extremamente importante vocês terem na cabeça de vocês, não é, um panorama da história, tá? Eu vou montar isso na aula na sexta-feira com literatura, tá? Mas é interessante vocês entenderem quando que começa, de onde até onde vai a história antiga, de onde até onde a história moderna, de onde até onde história contemporânea, porque não bate, tá? História, artes e literatura não bate. Quando a gente fala assim, quando eu estiver falando de modernismo, eu estou falando do século XX, ok? Né? Em história, não é muito antes, ok? Então é importante vocês terem esse panorama. Por quê? Porque isso, se cai um conteúdo que você não tem conhecimento, mas você tem uma noção, não é, do que era mais importante naquele século, você consegue trabalhar com alguma coisa. Tá? Vou dar um exemplo. Vocês acham que na Idade Média, né, Leonardo da Vinci, vocês já ouviram falar de Leonardo da Vinci, sobreviveria? Não. Por que ele não sobreviveria numa Idade Média? Não é? Porque imagina, além do cara, né, ser de todas as áreas, né, porque ele era de todas as áreas, voltado completamente para a ciência. Né? Além disso, o que ele fazia também? Ele fazia exumação de corpos, né? Ele fazia, né, aulas de anatomia, por assim dizer. Você imagina isso na Idade Média? Não é? Então, jamais a gente poderia ter um Leonardo da Vinci. Né? A gente pode ter um Leonardo da Vinci aonde? No Renascimento, e eu não estou falando Leonardo da Vinci artes, tá? Mas o restante é história, não é? Leonardo da Vinci, né, no Renascimento, ou talvez lá no Iluminismo. Entendem isso? Que vem depois. Então, eu estou meio que colocando assim para, né, tem gente aí que está perdida, que não tem essa noção. Mas o Renascimento vem antes, vem depois? O que vem antes e o que vem depois? Entendem? Então, a gente precisa de ter essa noção histórica na nossa cabeça. Ok? Tá? Para a gente poder ter, né, minimamente como se organizar.
Né? E isso a gente usa para arte, para literatura, para tudo. Porque, por exemplo, se você for falar de alguém da física, né? Dependendo do ano do cara que descobriu o quê, né? Você consegue ter uma noção, não é, do que ele pode ter feito ou não, né? Dependendo do período que ele viveu. Entendem isso? Tá? Então eu super puxo o saco para a história, tá? Super, não é? Porque quem não sabe a própria história não sabe de si, não é? E puxo muito o saco para a redação, tá? Porque redação joga a nota de vocês lá em cima, né? Para mim é um pouco bizarro a pessoa gabaritar em química, né? E ir muito mal em redação. Por quê? Porque eu parto do princípio que somos brasileiros e usamos o quê? A língua portuguesa. E a redação é escrita em quê? E não em química. Quando é que a gente começa a estudar química? Não é? Lá no ensino médio, algumas escolas, lá no 8º, 9º ano, dão uma pincelada. Né? Então, conseguem entender que a linguagem da química é muito mais distante do que a língua portuguesa. Né? Então, e agora a gente está tendo uma grande possibilidade de viver novamente e voltar um pouco mais para a língua, porque, né, na redação você não vai escrever, você não vai fazer um desenho assim, né? Você vai fazer um desenho assim? Não. Né? Então, quanto mais eu estiver no mundo tecnológico nesse sentido de me comunicar usando o VC, né? Tem umas coisas que eu falo assim, isso aqui, o que significa? SS. Aí eu fico, é saudade, é sim... né, SS, o governo alemão lá eu fico, porque, né, o que é isso? Ok, né, na comunicação pelo WhatsApp, né, e não adianta a gente dizer que isso não influencia a vida da gente, influencia, porque quem não tem, né, a palavra, não, a coisa não existe, entendem isso? Se você não consegue colocar uma palavra para a coisa não existe, ok? Tá? Então a gente começa com coisas muito simples, pensando a gente lá atrás, tá? Que é pensar rupestre. Quando a gente pensa rupestre, tem que lembrar que rups é pedra. Então a gente vai ter, no período lá da arte rupestre, a gente está falando dos caras nas cavernas, né? Que parar para imaginar isso é muito maluco, não é? Como assim, né? Hoje tecnologia total, né? Você fala com a pessoa no Japão, não é? E lá na arte rupestre. A gente vai ter dois estilos que a gente chama, né, de pintura, porque a gente vai trabalhar com a parte de arte. O naturalismo e o geometrismo. E aí é que tá, começamos pensando palavras, tá? Quando alguém diz assim, naturalismo, se eu, né, vou dizer assim, do que é que você está falando? Por quê? Porque a gente tem esse estilo na arte rupestre, certo? Que a gente consegue identificar as imagens, porque eles faziam não só animais, mas também pessoas, então você identifica. Mas naturalismo também é um movimento da literatura. Está entendendo? Né? E ao mesmo tempo, num senso comum, né, se a gente para pensar né, naturalismo, tem gente que fala assim, coisas naturais, né? Sei lá, comunidade que vive sabe, tem essas comunidades que vivem, né? Na verdade o nome não é esse, mas conseguem compreender. E quando eu estou dizendo, vamos entender em que contexto essa palavra está empregada, né, para eu não me perder. Então, do que a gente está falando? Né? Naturalismo, aqui no caso, estilos de pintura. Tá? Ah, mas o que eles estavam querendo dizer com isso? Né? O tanto que o grande conceito de arte aqui vai se chamar arte-magia. Tá? Como assim arte-magia? Né? Porque, gente, eu não sei... né? Vocês, mas eu, que já sou velha, não é? Na minha aprendizagem de arte rupestre, eles desenhavam na parede como uma forma de diário, certo? Foi isso que eu aprendi. Assim como eu aprendi que o Brasil foi descoberto. Foi descoberto? Não. Mas por que eu tinha uma teoria antes e hoje é outra? Né? Por quê? Porque as pessoas vão cada vez mais desenvolvendo métodos de pesquisa e vão conseguindo compreender melhor. Tá? Por isso que a teoria, lembrem disso, ela é feita para ser mudada. Tá? Por isso é teoria. Ok? Então, o que vai significar arte e magia? Né? A ideia que se coloca hoje é de que
O cara pinta lá na caverna, por quê? Porque ele tem a falsa, né? Tem a ilusão de que aquilo que ele está pintando, né, vai acontecer lá fora. Sim? Aí você vai falar assim, que bizarro. Bizarro? O que vocês fazem na virada do ano? Vocês não anotam lá um monte de coisa que vocês querem fazer? Não anotam? Não, porque esse ano eu vou fazer assim, assim, assim. Não, tem que anotar, que daí vai acontecer. Não é isso? Se eu comer a semente da romã que não sei o que, tem que passar com a cor não sei o que, para ter não sei o que lá. Os caras estão muito loucos? Estão nada. É que eles não tinham, né, a romã, a roupa para passar. Mas eles tinham também essa ideia do mágico. Por isso, arte, magia. Eu pintar na parede aquilo que eu gostaria, não é? Que acontecesse fora da caverna. Por isso, e logicamente, que a gente vai ter muita cena de bichos. Para e pensa, como é que essas pessoas comiam? Né? Já imaginaram que era tentativa e erro? Eu sempre penso nisso. Como eu não cozinho, eu sou péssima para cozinhar. Na minha casa quem cozinha é meu marido, não é? Quando ele está fazendo alguma coisa, eu falo assim, quem foi a primeira pessoa que imaginou que juntar ovo, farinha mais fermento dá bolo? Já pensaram nisso? Quem que imaginou que pode fazer uma massinha, colocar na água e aí você joga um troço lá e fica gostoso e vira um macarrão? Não miojo, né? Macarrão decente. Quem que consegue entender? Você fica, né? Então, né? Aí, né? Pensando nisso, né? A gente entra não só no naturalismo como no geometrismo. O geometrismo ainda é uma dúvida, né? Porque na verdade, o que será que eles estão querendo com isso daqui? A gente ainda está tentando compreender, certo? Né? Pode ser que fosse mais uma questão psicológica? Como assim uma questão psicológica? Todo mundo aqui já fez isso. Se ainda faz, presta atenção. A gente, quando não está fazendo nada na vida, não é? Adora fazer coisas desse tipo, ó. Lá no caderno, já fizeram? Aí faz assim, ó. Aí faz assim, né? É ou não é? Fica fazendo isso? Já perceberam? Outros. Não é? O que na verdade você está fazendo? Não sei. Não sei. Conseguem compreender? Tem uma questão psicológica aí. Né? Tem gente que interpreta, eu não vou interpretar. Ai, porque você está fazendo assim não significa. Tá? Eu não estou aí dentro, né? Para saber exatamente o que vai aí. Tá? Então eu não vou determinar isso. Então a gente ainda tem umas dificuldades para entender essa questão do geometrismo. Ok? Mas a gente faz. E uma mania, né? De colocar o nome em tudo, né? Escreve o nome em tudo. Caderno, na caneta, em tudo, bota o nome. Bota o nome, né? Tá precisando de pôr tanto nome assim, por quê? Tá? Fiquem pensando aí vocês. Ok? Então, sigamos. A gente vai ter, então, períodos, né? Tem o Neolítico, o Paleolítico, o Neolítico e depois a Idade dos Metais, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para fazer essa distinção aqui, ó? Tá? É importantíssimo a gente entender que aqui, que é o mais antigo, tá? O Paleolítico, esse homem está caçando. Ele tem que sobreviver, ok? É isso que você precisa gravar no Paleolítico, tá? A partir do momento, vai, raciocina. Eu preciso de gente que pensa, tá? Se eu preciso sobreviver, né? Então eu vou caçar, eu vou morar em caverna. Por que eu vou morar em caverna? Porque eu tenho que ir atrás de onde a minha caça está. Vai, pensa. Primavera, verão, outono e inverno. Não é? Se é frio, os bichos vão procurar um lugar mais quente. Ah, todo mundo assistiu, Era do Gelo, todos esses, né? Essas, né? Tem um da família também lá. Como que é o nome? Os Croods, verdade? Se não assistiram, assistam. O cinema ajuda muito a gente compreender a arte, tá? Assistam, tá? Então, eu vou em busca, né? Eu tenho que sobreviver. Então, se eu parar para pensar, eu estou na caverna, claro, eu já tenho fogo, mas eu ainda estou, né? Tipo, e aí? Né? Paleolítico.
tá? O que a gente vai ter daí? É só para vocês entenderem. Então, eu tenho a representação de animais, né? A ideia da arte ritualística, que é a arte magia, que eu falei para vocês, que é um ritual, eu ponho lá o que eu quero que aconteça lá fora, certo? Então, a gente vai ter muita pintura rupestre no período paleolítico. Por quê? Eu preciso de comer. Gente, eu fico imaginando, passando aqueles mamutes enormes, e o cara pensando assim, e agora, o que é que eu faço, né? Porque é aquilo que ele vai ter que correr para matar, para comer. Juro para vocês. Diga. Quais pinturas que tem no paleolítico? A gente vai ter tanto a naturalista quanto a geométrica, tá? E elas se localizam, a gente vai ter um volume maior. Por quê? Porque este homem ainda precisa morar na caverna. E aí ele vai migrando, né? Por exemplo, uma coisa que é interessante é quando eles faziam a mão na entrada da caverna, né? Que é para identificar, olha, aqui tem gente. Né? Aí o outro chegava, botava a mão e falava assim, opa, acho que esse é muito maior que eu, deixa eu ir embora. Porque não vai dar para dividir essa caverna, talvez. Né? Então era uma forma também de identificar, olha, né? Esse lugar aqui já tem, né? Já tem dono, fui caçar, já volto. Né? Tá? Então a gente tem lá, ó, carvão e sangue de animais. Porque para e pensa, vamos lá, como que eles vão fazer a pintura? E eles vão ali na loja e vão comprar tinta óleo, né? Não, né, gente? Para e pensa. Então, o que eles tinham? Né? Sim, eles tinham sangue dos animais, tá? Porque eles matavam os animais até para poder se alimentar, né? Eles vão usar algumas pedras, algumas coisas, eles vão usar, eu sei que é horrível, mas eles vão usar cocôzinho dos animais, tá? Para poder fixar a coisa, né, o que eles estavam pintando. Então é só entender, eu preciso sobreviver, então eu não tenho grandes estruturas, né, não tenho grandes pinturas, nada disso, ok? Sim. Quando eu vou para o Neolítico, então aqui, ó, eu acho que é fácil gravar, coloca lá assim, que eles eram, eu tenho nômades, isso fica fácil, sim? É porque assim, ó, como eu falei para vocês, eu tenho dificuldade de decorar, tá? Ok? E é um conteúdo gigante de tudo que vocês têm que ver, tá? Então eu vou dar uma dica. Tentem, né? Vejam como vocês aprendem e como é que vocês vão fixar aquilo, tá? Então, por exemplo, para mim, se eu disser assim, nômade, o que eu entendo? Que eles estão andando para lá e para cá, ok? Então eu vou pensar sobrevivência e tudo mais, ok? Para mim, ok? Por quê? Faz a comparação, Neolítico. Aqui eu tenho sedentário. Compreende isso? Então parem e pensem, façam esse exercício, gente. Fazer vestibular, concurso, viver é pensar sobre. Então pensa, o que é o sedentarismo? A pessoa fica parada, não é? É ou não é? Se ela fica parada, para e pensa. Ela vai precisar de sair correndo para lá e para cá? Não vai precisar. Mas aí como que ela vai se alimentar? Cri, cri, cri. Como? Ela produz? Ela planta? Conseguem compreender? Tá vendo o raciocínio? Eu estou indo devagar porque é fundamental vocês irem desenvolvendo esse tipo de raciocínio, né? Então, se ele é sedentário, ele parou, ele ficou, ótimo. Então ele não vai precisar sair correndo para lá e para cá. Então ele tem mais tempo. Se ele tem mais tempo, então ele consegue pensar em outras coisas, não é? Então ele vai produzir, ele vai plantar, ele vai começar a ter pequenas produções, né? Até mesmo de alguns bichos. Conseguem compreender? E automaticamente ele está com, teoricamente, tempo sobrando, ele vai montar uma família. Entendem isso? Tá? Então, existe essa diferença bem fácil de entender do paleolítico e o neolítico. E aí, o que eu tenho, né? Eu começo a ter mais, eu ainda tenho pinturas e tudo mais, mas elas vão se modificando, né? Às vezes eu tenho lá uma cena de briga, de guerra, né? Por quê? Porque eu vou brigar por território, eu vou brigar por plantação. Entendem isso? Vou brigar pela mulher. Tá? Então eu vou ter representações diferentes, um pouco mais diferentes do que eu tinha no Paleolítico. No Paleolítico era mais rústico, era mais simplificado.
Entendem? Agora eles têm tempo. Né? Então, se eu tenho tempo, eu começo a ter, né, uma ideia mais interessante artisticamente. Conseguem compreender? Porque eu preciso de tempo para pensar, para desenvolver alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a gente, né, vai se desenvolvendo muito mais. Então, façam essa distinção, paleolítico e neolítico. Tá? Se eu gravar aqui paleolítico, nômade e, né, neolítico, sedentário, fica mais fácil de eu ir compreendendo todo esse movimento, ok? Né? O que é também interessante a gente perceber, né? A gente tem, eu não lembro se eu trouxe essa imagem, cadê? Eita, volta, eu coloquei no lugar errado, talvez? Acho que eu coloquei no lugar errado, mas não tem problema. Olhem aqui, essa estatueta, já ouviram falar desse Stonehenge? Sim? Então, olha só. Primeiro, isso aqui, né? Elas são enormes, né? E existe a ideia de que seria um relógio, né? Relógio, ou acontece, né? Tecnologia que invade as nossas vidas, né? Né? Que é o Stonehenge. Oi? Que vergonha, mano. E aqui, gente, essa bonitinha aqui, ela vai se chamar Vênus de Willendorf. Acontece. Porque Willendorf foi o lugar que ela foi encontrada. Alemanha, tá? E o que é interessante perceber aqui, ó, tá? Reparem como ela tem os formatos e tudo mais. Aí você vai falar assim, Vivian. E aí a gente pode também questionar padrões estéticos, ok? Essa era a mulher desejada. Por quê? Pensem, né? Preciso que vocês pensem. Por que eu tenho que ter essa mulher mais gordinha, os seios? E por que era o padrão da época? Sim, eu tenho comida sobrando. Né? Então eu preciso de ter reserva, literalmente, para dar conta de passar de período sem ter comida. Conseguem compreender? Não é? Então, ela é mais gordinha, a ideia dela ser mais gordinha é justamente isso, não é? A gente brinca, né? Eu tenho 3 labradores em casa, tá? Um de cada cor. E aí, eles comem de manhã e à noite, quando a gente chega em casa, né? E esses dias minha mãe estava em casa e ela falou assim, mas eles não vão comer nada à tarde, né? Eu dou para eles comida. Aí meu marido falou assim, olha isso, tem gordura aí para queimar, não vai morrer de fome não, se ficar, né, mais tempo sem comer. Conseguem entender a ideia? Aqui é a mesma coisa, né? E por que os seios fartos também? Para poder alimentar os filhos, compreendem? Né? Então, eles não estão preocupados com cabelo comprido ou liso. Entende isso? Que tem que ter X peito, X quadril. Isso é hoje, né? O que é um absurdo, na minha opinião. Ok? Qual que era a maior preocupação? Sobreviver. Então, a gente consegue perceber na arte, não é? Qual era, né, a necessidade da época. Tá? Por isso que eu digo que estudar arte, estudar literatura, estudar, né, história, a gente compreende a humanidade. Não compreende? É só você parar para pensar. Bom, isso aqui na antiguidade, ó, eles estão preocupados com o rosto? Não, porque isso não era importante. Não é? Ah, Vivian, e hoje é? Ai, eu até me canso, tá, gente? É porque assim, ó, hoje a gente cria, né, necessidades, tá? A cara de vocês é ótima, é só vocês pararem para prestar atenção. O celular de vocês usam todas as funções que ele tem? Então para que vocês precisam desse celular? Que alguns custam sei lá quantos R$1.000. Já pararam para pensar? Desculpem, vocês estão ferrados, vocês vão pensar nas minhas aulas. Ah, eu não quero pensar. Não temos essa escolha, ok? Então, é só pensar, né? Aqui eu olho para o que eu preciso, real, né? Eu adoro Titãs, desejo e necessidade, eles têm essa música, não é? Que são coisas diferentes, né? Necessidade é que sem você morre, desejo é outra coisa. Água é necessidade, desejo é Coca-Cola.
Né? Então aqui fica claro isso, né? Só que daí no passar do tempo, capitalismo e tantas outras questões, criam-se desejos, né? Criam-se necessidades, porque a gente não tem, né? Para viver não precisa de um monte de coisa, mas a gente quer, né? Então eu acho bem legal essa pensar sobre, né? E aí depois, gente, ficou faltando aqui, aí a gente tem, para terminar a idade, né, a rupestre aí, a gente vai ter os 3 momentos. Então a gente tem lá, ó, arte para organizar, né, o caderno de vocês, aí o material de vocês. A gente tem o, vai lá, ó, paleolítico, que eu acho que é legal para você gravar, né, a questão de serem nômades, ok? Depois a gente tem o neolítico. E aí a gente entende que eles são, né, sedentários, e aí fica fácil de eu analisar tudo isso. E por último, que eu errei aí o negócio, porque acontece, né, eu sou ser humano, é a idade dos metais. Vamos lá, eu preciso que vocês pensem. O que a idade dos metais diz para vocês? Perfeito, eu começo a produzir as armas, eu começo a dominar, né, fazer coisas em bronze, conseguem compreender? Muito mais elaboradas. Conseguem perceber a questão da evolução aqui? Bem rudimentar e bem mais elaborado. Então eu consigo fazer as ferramentas, então eu começo, por exemplo, a arar o campo. Vocês sabem o que é arar o campo? Né? Que eu tenho que passar para limpar, para arar. Isso, eu começo a ter, né, a agricultura começa a se organizar. Né? Aí vai pensando, vão pensando. A partir do momento que eu começo a ter agricultura, os meninos aqui plantam alface, ok? E as meninas aqui plantam, o que vocês querem plantar, meninas? Morangos, ótimo. Se bem que não dá para sobreviver só com os 2, mas tá ótimo, né? Aí o que vai acontecer? Olha, o que eu fiz? Acho que eu não fiz nada não, virou aqui? Ó, né? Aí então o que vai acontecer? Vai pensando, né? Se eu consigo produzir esses instrumentos para eu poder arar a terra e tudo mais, o que eu faço? Eu começo a trocar. Entendem isso? Certo? Então eu trocando, porque vocês têm alface e a gente tem morango, né? A gente troca. E a partir daí a gente vai desenvolvendo e aí a gente vai criando toda a possibilidade das cidades. Conseguem compreender? Aí o fulano lá planta repolho. E o outro aqui planta rúcula. Fulano produz tomate. Né? E o outro aqui tem uns búfalos. Aí você passa, né? Troca o seu alface por todos eles e faz uma pizza de rúcula com tomate seco. Ok? Acho que eu estou com fome, né? Sim? Tá? Professora, eu preciso me torturar em relação a isso? Não, não precisa. A nossa tortura vai para outras coisas, tá? Mas é importante vocês terem essa percepção e a forma de raciocinar. Ok? Uma outra coisa que a gente tem que passar, mas que não é, né, muito trabalhada, Egito. Né? Então, qual que é a ideia? O que o Egito vai propor enquanto religião? Né? A vida após a morte, ok? Então, a arte egípcia, ela é voltada para a morte, ok? Então, anotem aí. O meu quadro é sempre bagunçado, tá? Por isso que você tem que acompanhar. Se você não acompanhar e você falar assim, não, eu vou copiar o quadro dela depois, ó, você se ferrou, tá? Então, vamos lá, tá? Essa cor pega? Rosa? Fica ruim? Ah, não. Vou deixar eu fazer força na academia. Tá? Arte egípcia. Gente, falou em Egito, o que eu tenho que pensar? Morte. Tá? Vida após a morte. É nisso que eles acreditavam. Ok?
o que a gente tem de mais espetacular, não é? A gente vai ter as pirâmides. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, tá? Deixa eu voltar aqui. A gente vai ter as pirâmides. O que era a pirâmide? Túmulo, né? Túmulo, ok? É onde, né, os faraós eram enterrados. Por que eles eram enterrados ali? Não é? Oi? Porque eles queriam essa ideia, né? De que, olha, eu sou o faraó, não é? Eu passo por todo o processo de mumificação, que ninguém conseguiu reproduzir ainda, porque era um processo artesanal, com ervas e tudo mais. Tanto que a gente tem, não é? Múmias, né? Que a gente chama de múmias, aí os corpos ainda, né? Isso aí está muito antes de Cristo, né, gente? Ainda preservados, né? Então a gente tem isso, né? Por quê? Porque eles acreditavam que eles morriam, passavam por um julgamento com todos os seus deuses. Eu já vou mostrar um ali. Os seus deuses eram antropo. O que essa palavra significa? Antropo, humano, né? Homem, certo? Zoo. O que é zoo? Animal. Mórficos. O que mórficos significa? Forma. Ok? Os deuses, né, egípcios, eles eram antroposomórficos. Tá? Eles eram metade, né, seres humanos e metade bichinhos. Ok? Tá? E aí quando você, né, tem N documentários que vocês podem assistir sobre, você entra nas pirâmides, você tem todos os hieróglifos. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Já falo da esfinge. Olha só, isso são pinturas dentro, né, das pirâmides. Eles tinham noção de profundidade, ângulo. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui eu estou vendo uma piscina ou um lago de cima. Só que o pato, ou marreco, sei lá, está de lado. Estão percebendo? E as árvores? Se eu estou vendo a piscina de cima, a árvore está de lado. Então, é pintada no chão, né? Então tem aqui, né, a piscina e a árvore sai para cá, ó. É muito louco, né? Então eles não tinham essa noção. Por que eu estou falando isso? Porque os gregos vão ter. Tá? Os gregos divinos. Então eles não têm. Olha aqui também, né? A lei da frontalidade. Isso é importante nos egípcios, né? Porque aí assim a gente está falando de arte, né? As pirâmides a gente está falando de arquitetura, né? E aqui a gente está falando de arte. O rosto, né? Ó, o tronco e os olhos para o observador. É difícil isso. Eu não sou uma pessoa muito equilibrada fisicamente. Mentalmente eu sou, mas fisicamente não. Então eu tenho o corpo. A perna de lado, tá? Perna de lado. O pé não é assim. O pé é assim. Ok? Tronco de frente. Olha lá. Tá vendo o tronco aqui, ó? O ombro. Mas o rosto é como? Entendem de onde vem a ideia? Ok? É daí. Tá? Da lei da frontalidade, né? E por quê? Tem um porquê. Bom, primeiro, se vocês sabem desenhar mão e pé de frente, fica à vontade, ok? Porque é mega difícil, principalmente desenhar um pé de frente, certo? De lado é muito mais fácil, ok? Apesar de, para mim, ser muito difícil, tá? Eu fiz artes visuais não para ser artista, tá? É para dar aula mesmo, ok? Tá? Eu tive uma prova que eu tenho astigmatismo e eu tinha que desenhar uma toalha xadrez. Eu falei assim, tá bom, professor, né? A gente faz. O que vai sair aqui? Ok? Tá? Então, para eu poder, gente, essa lateral, né, também, não só porque é difícil eu fazer essa representação de frente, porque eu tenho tem que ter uma noção de profundidade, luz e sombra, mas também para eu poder fazer a identificação mais fácil desses deuses. Não é? Porque de lado fica muito mais fácil eu reconhecer. Então, por isso de lado, não é?
E então é a junção de um fácil reconhecimento e fácil de retratar, de desenhar. Tá? Então é bem interessante essa, né, essa ideia dos egípcios. E aí eles faziam isso nas paredes todas, né, das pirâmides, para quê? Né? Como uma forma de dizer, olha deuses, como eu fui bonzinho. Né? Porque eles vão passar por um julgamento, não é? E aí os deuses vão dizer, foram bonzinhos ou não foram bonzinhos? E o que é interessante, gente, na arte egípcia, é que os caras contratavam pessoas, as carpideiras, que era para chorar no velório. Sabiam disso? Eles contratavam. Por quê? Porque eles acreditavam que quanto mais escândalo fosse feito na morte daquela pessoa, mais os deuses iam achar que aquela pessoa era boazinha e merecia voltar. Estão percebendo que a hipocrisia humana, ela é desde sempre, né? Porque vocês sabem que faraós eram terríveis. Ok, eles eram terríveis, não é? Mas eles queriam fazer pose de bonzinhos para os deuses. Isso me lembra Instagram? Isso me lembra TikTok? Ou vocês publicam a desgraça da vida que às vezes a gente tem? Publica? Claro que não. Você publica? Ai, olha, eu tô com um pelo encravado na minha virilha. Né? Ai, tô com uma frieira no meio do dedão. Vocês publicam? Não. Né? Então, ó, os egípcios já tinham uma forma e a gente tem outra. Acho que o humano é muito interessante, né? Ele evolui muito por umas áreas, né? E outras me parece que não muito. Ok? E aí, gente, existe esse grande mistério, né? Da esfinge, de uma certa maneira, que não é mistério, tá? A esfinge, ela é maciça. As pirâmides são blocos muito grandes, encaixados. Ok? A esfinge, ela é maciça, você não entra. Né? E a posição que ela está é uma posição em relação ao sol, como se ela fosse a guardiã das pirâmides. Tá? Então, de novo, ela também é. Né? Aqui, né, eu tenho metade animal, né, e metade humano. Tá? Então, ela tinha aqui toda pintada com lápis lazuli, que é um azul super bonito, e também com tinta de ouro, e né, tinha, né, nessa parte aqui, né, ela tinha, era colorido, né, com azul e dourado, tá? Só que com o passar do tempo isso foi, né, descascando. O nariz, existem várias teorias, uns dizem que foi Napoleão que deu um tiro de canhão, outros dizem que foi o Hitler e não sei o quê. O que historiadores defendem, né? Com o passar do tempo, é só a gente pensar, né? Se é um rosto humano, o nariz era mais, né, fino, e com o passar do tempo, né, esse nariz foi se perdendo, foi se destruindo, infelizmente. Ok? Aqui, para vocês terem uma noção do tamanho, vocês aqui estariam aqui, ó. Tá? Uma pessoa, tamanho médio, 60, 70, estaria aqui, ó. Tá? Ó, para vocês terem uma noçãozinha do tamanho. Tá? Fala, pergunta. Só? Ah, gente, tem campainha aqui? Tá bom. Então vamos lá, só para a gente poder então, né, fechar essa parte mais antiga e depois a gente começa gregos e romanos, ok? O que é mais importante desse período? É ter uma noção geral do funcionamento, né, da sociedade, no sentido da arte rupestre, certo? E eu acho que fica claro, fica tranquilo a gente gravar esses três e tudo o que isso desenvolve, não é? E também no Egito entender isso aqui, tá? Então, eu tenho mumificação por quê? Né? Por que eu tenho as pirâmides? Por que eu tenho esse tipo de pintura? Né? Porque eu preciso reconhecer, deixar claro esse Deus aí para quem eu estou conversando, para quem eu estou falando, ok? Se a gente consegue compreender como essa sociedade mais ou menos funcionava, a gente compreende qual é a arte que ela faz. Por quê, gente? É fundamental vocês compreenderem isso, tá? Primeiro, existe um mundo, tá? Mas como assim? Existe um mundo. Né? Pensa lá na arte rupestre.
Existe, né? O mundo está ali o ser humano. A arte vai ser uma forma, né, desse ser humano representar a própria vida. Estão entendendo? Ninguém faz arte do nada. Ah, acordei, vou fazer algo inusitado. Não vai. Nós somos fruto do meio que nós estamos. Eu não estou falando meio, porque a minha família, eu estou falando, nós vivemos no planeta Terra, vai fazendo isso aí. Dentro do planeta Terra a gente está onde? Em que continente? Isso, que norte ou sul? Sul. Primeiro nós estamos no Ocidente, né? Esqueci, né? Terra, continente, Ocidente, ok? Né? América do Sul, concordam comigo? No caso aqui, Brasil, porque a América do Sul tem outros, e no nosso caso, Paraná, mais especificamente, Maringá, e cada um aí vive num bairro, numa casa, numa família. Vocês estão entendendo? Então nós somos frutos de tudo isso. E a nossa arte, seja ela, né, artes plásticas, literatura, música, ela é um reflexo disso. Tá? Então tudo isso está em mim. E é dentro disso que eu tenho aqui que eu vou me expressar. Conseguem compreender? Por isso que eu digo que puxo o saco para a história. Se eu compreendo história, eu compreendo a arte. Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso olhar para a arte, trazer para esse ser humano. Bom, se ele fez lá a Vênus de Willendorf, o que ele estava querendo demonstrar? Conseguem perceber? Ele estava querendo demonstrar que precisava de sobrar aí um pouco de gordurinha. Por quê? Porque eu tenho uma questão de sobrevivência. Conseguem entender que eu consigo fazer esse trabalho? Tá? Por isso que eu digo, quando a gente estuda a arte, de uma maneira geral, a gente estuda o ser humano. Tá? A gente está estudando o ser humano. Né? E independente para a área que vocês decidirem ir, professora, eu vou para a área de TI. Não tem problema nenhum. Né? Quem que faz TI? Quem que cria os códigos? Eu? Não, o ser humano. Eu também sou ser humano. Né? Vivian, é inteligência artificial. Vou fazer a pergunta óbvia. Quem que cria a inteligência artificial? Estão entendendo? A inteligência artificial só vai ser capaz de fazer aquilo que a gente, humano, colocar lá. Entendem isso? Ela não vai chegar a nenhum lugar lógico sem ter a informação. E quem que vai pôr essa informação? É a gente. Tá? Então, é importante olhar para isso. Porque as máquinas... Eu já tive esse medo, tá? Daí eu fui conversar com uma pessoa especialista na arte de TI e ela falou, Vivian, fica tranquilo. Se tiver alguém do mal que vai produzir uma inteligência artificial, é porque a pessoa é do mal e criou a inteligência. Senão, não. Tá? Senão ela não vai sair por aí matando pessoas, nada disso. Ela não tem essa condição. Ok? Tá? Então, fiquem tranquilos. Combinado? Tá? Então, estar aqui no mundo é pensar sobre ele. Sempre. Tá? E fica a pergunta, que seres humanos somos nós que passamos pelo mundo e não perguntamos, e não questionamos, né? Esse mundo que a gente vive, ou seja, a nossa existência. Ok? O sinal bateu? Então, eu sou péssima com o tempo. Parou? Fechou? Beleza? Vejo vocês sexta-feira?